Olá, crianças, tudo bem? Bom dia. Bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo de dia, de manhã. Boa tarde para quem for acompanhar esse vídeo à tarde e boa noite para quem for acompanhar esse vídeo à noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir, perdão, porque não foi feito mais nenhum vídeo. O último foi da lição 8 da tia Rose. Hoje eu vou fazer a lição 9, tá bom? A lição 9 que fala assim: plantação de uvas. É uma história bem legal que vai abordar alguns fatos, algumas situações que nós, enquanto cristãos, conhecedores da palavra, não devemos ter para com as pessoas que vivem próximas de nós, para com as pessoas da nossa família, com os nossos coleguinhas, com as pessoas da nossa igreja. Então vai ser uma lição bem legal, bem tranquila, uma lição maravilhosa que vai edificar a nossa vida. Amém? Então, a nossa história está em Mateus. Vocês têm que ler em casa, acompanhar, tá bom? Mateus 20, de 1 a 16, que fala sobre, como eu já havia falado, plantação de uvas. Então, vamos lá. Antes de iniciar a nossa leitura, eu vou estar fazendo alguns pontinhos aqui, abordando algumas situações. Eu trouxe até aqui, como a nossa lição fala sobre plantação de uvas, eu trouxe um cacho de uvas, que é uma fruta deliciosa, uma fruta saudável, rica em vitaminas, que nós, tanto as crianças como os adultos, devemos fazer o uso dessa fruta, porque ela é muito boa, muito saudável, tá bom? E uma alimentação saudável serve até para a nossa memória, para que quando nós formos ler a nossa Bíblia, quando nós tivermos que memorizar o versículo da lição, aquele nutriente, aquela vitamina que nós ingerimos através da fruta, ela vai também para o nosso cérebro. Então, vamos lá. Conta a história assim. Deixa eu pegar aqui. Jesus comparou o reino de Deus à história de um homem que era dono de uma plantação de uvas. Então, era o dono de uma plantação. O que aconteceu? Naquele dia de trabalho, ele saiu, pelo mercado, pela rua, e foi contratar alguns trabalhadores para ir até lá, o local da plantação de uvas que ele tinha na fazenda dele, no sítio, e ele saiu à procura desses trabalhadores. Nas primeiras horas, ele contratou uma quantidade de trabalhadores. Aí foi passando mais horas, ele foi contratando outra quantidade. E se passaram mais e mais horas, ele foi contratando outra quantidade. Já próximo de findar o dia, lá por volta de 5 horas, 5h30, ele contratou mais uma quantidade de trabalhadores para ir até a sua vinha, colher as uvas. E ele prometeu como salário uma moeda de prata. Ele prometeu para todos esse salário. Ele não disse, os que eu contratei primeiro eu vou dar tanto e os que eu contratar por último eu vou dar tanto. Não. Ele disse que o pagamento pelo trabalho daquele dia seria uma moeda de prata. Então vamos lá. Certo dia ele saiu bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Pela manhã, bem cedo, encontrou alguns pelo caminho e combinou com eles o salário de uma moeda de prata pelo trabalho daquele dia. Lembra que eu falei que nas primeiras horas, às 9 horas da manhã, contratou mais homens. Às 17 horas, o dia já estava terminando quando o dono contratou mais alguns trabalhadores. No final do dia, ele mandou chamar os homens e acertou primeiro o pagamento dos que chegaram por último. Então, vamos lá. Relembrando, o dono da plantação saiu bem cedo, nas primeiras horas, para contratar alguns trabalhadores para colher as uvas.
Ele contratou alguns e foi passando horas, ele contratou outros e já findando o dia ele contratou mais um grupo de trabalhadores, falando que o pagamento do trabalho daquele dia seria uma moeda de prata. Findou o dia e aquele dono da plantação, justo, foi lá e começou a pagar os que foram contratados por último. Aqueles que foram contratados por volta de 5 horas da tarde. Ele chamou e foi pagando. Aqueles que foi contratado primeiro começaram a conversar entre si. E eu acredito que a conversa era: mas que coisa injusta! Nós estamos trabalhando aqui desde cedo, desde muito cedo. E é injusto ele pagar uma moeda de prata para eles, que chegaram por último, e pagar a mesma moeda, sendo que nós trabalhamos muito mais. E aquilo foi gerando um sentimento muito ruim, que não é legal nós termos na nossa vida. Me digam aí de casa, que sentimento ruim é esse? Que gerou no coração daqueles primeiros trabalhadores. Mas o dono da plantação, lembra que eu disse que ele foi muito justo, foi muito claro quando ele disse que o salário seria uma moeda de prata para todos que trabalharem naquele dia. Entenderam? E ele não disse: eu estou contratando vocês primeiro e vocês vão receber uma moeda de prata. E ele não prometeu nada disso. E os que eu chamar por último vai receber um outro valor. Não. Ele disse que todos que trabalhassem naquele dia ganhariam uma moeda de prata. Então, vamos dar continuidade. Depois vocês vão me responder qual foi esse sentimento ruim que os trabalhadores que foram contratados primeiro sentiram. Vamos lá. Então, eles reclamaram e o dono respondeu que não havia feito injustiça, pois todos tinham recebido o que havia sido combinado. Jesus ensinou com essa história que, assim como o dono da plantação, Deus não é injusto, e sim bondoso e generoso para com todos e quer nos abençoar, basta obedecermos à sua vontade. Então vamos lá. Ele não foi injusto. Então, da mesma forma, somos nós. Nós tem pessoas que são crentes há muito tempo e tem pessoas que confessam o Senhor há pouco tempo, mas o reino vai ser para todos aqueles que ouvirem, obedecer e permanecer fiel. O reino é para todos, até aqueles que desde a infância e hoje já está na fase adulta, e para aqueles que chegaram agora, o reino também é para eles. É injustiça uma pessoa que está desde a vida toda e hoje ela é idosa, e uma pessoa que chegou ontem e o Senhor voltou e essa pessoa que chegou ontem foi para o céu? É injustiça com aquele que já é há muito tempo? Não, porque como disse aqui na leitura, o reino, Deus, ele é bondoso com todos. Vocês lembram quando Jesus estava pregado ali na cruz, que aquele ladrão, ele disse que o Senhor tivesse misericórdia e permitisse, né, que ele permitisse que ele entrasse no reino junto com Jesus. E o que o Senhor falou? Que ainda hoje ele estaria no céu, no último minuto. Então é assim, Deus, ele é bom com todos, com os antigos na vida cristã e com aqueles novatos que acabaram de chegar. E assim mesmo foi essa história, essa parábola, foi para explicar a bondade de Deus com a nossa vida, e nós não merecemos. Nós não merecemos essa bondade, nós não merecemos esse amor, mas ainda assim, Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama, ele permanece fiel, por mais que nós venhamos cometer algo que faça o Senhor chorar, mas ainda assim ele nos perdoa e ele nos ama. Então, essa foi a nossa lição.
E o ponto principal abordado aqui é a bondade do Senhor. Jesus, Deus, ele é bondoso. Não importa o que nós venhamos fazer, mas ele é bom com todos, aqueles que servem e aqueles que não servem. Mas o melhor ele tem para os que seguirem, para os que escolherem viver essa vida ao lado dele. Amém? Então, essa foi a nossa aula. É uma história muito linda, né, sobre a plantação de uvas, que é o tema, que está em Mateus 20, de 1 a 16. Só que ainda tem, lembra da perguntinha que eu fiz? Qual foi o sentimento que gerou no coração daqueles primeiros trabalhadores, que não pode existir na nossa vida? O sentimento de inveja. Mas por que eu estou trabalhando desde 6, 7 da manhã? Ganhei uma moeda de prata e aqueles que chegaram 5 horas só trabalharam praticamente 1 hora e ganharam a mesma moeda? Não gerem no seu coraçãozinho, crianças, inveja. E se você vê alguma situação de inveja, ministre essa palavra para aquela pessoa. Não se compare. O mesmo que Deus tem para aqueles trabalhadores que chegaram cedo, a mesma bondade ele tem para os que chegaram por último. Não se compare com ninguém. Não deixe gerar essa inveja no seu coração, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, a nossa oitava aula, né? Eu tinha falado 9ª, mas foi a nossa 8ª aula sobre plantação de uvas. Então, lembre sempre dessa historinha, que Deus, ele é bondoso, semelhante àquele dono da plantação de uva, que foi bondoso com todos os funcionários, até aqueles que chegaram por último. Ele pagou o mesmo valor de trabalho, tá bom? Então, vamos lá para o versículo memorizando, que está em Tito. Anotem aí, eu vou esperar, tá bom? Tito, capítulo 3, versículo 5. Vocês vão decorar, vão gravar um vídeo bem curtinho, de 1 minutinho ou 30 segundos, e lendo o versículo decorando o versículo de Tito 3:5, tá bom? E vão continuar aquela atividade que nós estamos fazendo, que é o quê? Decorar o versículo e falar o que vocês entenderam da lição, tá bom? Então, um beijo. 1 minutinho, vamos ler o versículo, não é? Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Tito 3:5. Então, esse é o nosso versículo para memorizar. Então, vamos lá, um beijo. Eu preciso ver esses vídeos, eu e a tia Rose, até nós voltarmos às atividades presenciais na IBJET, nós vamos continuar fazendo as lições, tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima semana. Nós estaremos gravando as videoaulas da IBJET. Estou acostumada com videoaula da escola, mas as ministrações da lição, nós ainda continuamos nessa lição aqui. Até encerrar, estamos na 8ª. Acredito que ainda tem umas 5 lições para a gente encerrar essa revista, tá bom? Então, lembrando da atividade, decorar o versículo e explicar o que você entendeu da aula de hoje, ok? E leiam Mateus 20, de 1 a 16, que conta a nossa historinha que nós aprendemos hoje. Tchau, tchau!